Pedro Campos também com destaque aqui na abertura do jornal. Gente, bom dia, Pedro. É isso aí, Thaís. Olha, há uma crítica geral, né, da comunidade jurídica a essa decisão tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral que permite aumentar o chamado poder de polícia da própria corte. Eu lembro aqui para os ouvintes que não acompanham, né, tão de perto essas notícias, que nós tivemos o próprio ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, em determinado momento, defendendo, em outra oportunidade, a extensão dessa punição pelo próprio tribunal. Que o tribunal deveria agir já de ofício em alguns casos. Isso não passou naquela oportunidade, mas ontem passou. Mas passou com um certo ar de vergonha. Os próprios ministros que votaram com isso deixaram claros que essa é uma situação de exceção, que essa é uma situação de excepcionalidade. Mas não dá para a gente atuar dessa maneira política num tribunal que é jurídico, que deve obediência à Constituição Federal, que deve obediência à lei eleitoral brasileira. Se alguma emissora do país estiver excedendo aí nos seus limites, do ponto de vista da equidade que é determinada pela lei de tratamento para os candidatos, isso há caminhos para você punir, há caminhos para você, de alguma forma, buscar essa reparação, mas não a censura, mas não o cala-boca. Até porque foi a própria ministra Carmen Lúcia que em determinado momento no Supremo Tribunal Federal, Cláudio Humberto, quando nós tínhamos o julgamento sobre biografias não autorizadas, disse a frase que o cala-boca já morreu. Ela mesma disse essa frase num julgamento no Supremo Tribunal Federal. Mas ontem, no Tribunal Superior Eleitoral, ela parece que esqueceu um pouco desse conceito e disse o seguinte a respeito do tema que nós estamos tratando. Eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que se, de alguma forma, senhor presidente, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. É um caminho perigoso, esse que está sendo tomado pelo TSE. Os próprios ministros estão querendo fazer uma legislação que eles vão denunciar, que eles vão julgar, que eles vão punir. Não é assim que funciona o sistema jurídico do país. Vamos lá, ouvinte da Rádio Bandeirantes, vamos com calma nessa hora para entender exatamente qual é a extensão do que nós estamos tratando aqui. Não estamos tratando de Lula, de Bolsonaro, do candidato A, B ou C. Nós estamos tratando de uma mudança de postura que foi tida pelos próprios ministros do Tribunal Superior Eleitoral, sem autorização do Congresso, sem a discussão ampla. Essa semana mesmo aqui, quando a gente tratou das pesquisas eleitorais, eu critiquei a Câmara Federal por tratar de afogadilho o assunto das pesquisas eleitorais, querer sair do punir. E olha que eles têm legitimidade para isso. Eles têm legitimidade para ultrapassar essas questões. Isso está na lei. A gente pode criticar a forma como isso está sendo tratado. Agora, o TSE não tem essa legitimidade para legislar. O TSE deve obediência à legislação e principalmente à Constituição Federal. E olha que são os ministros da Suprema Corte, que é a guardiã da Constituição Federal, que estão tomando essas medidas e trazendo essas manifestações que são absurdas. Como que um ministro da Suprema Corte diz assim, olha, vou dar essa decisão aqui, mas atenção aí, corregedor, se tiver algum problema aí a gente muda. Não é assim. Cadê a segurança jurídica de uma decisão como essa? A coisa está saindo um pouco do controle nessa área. Por isso, até mesmo juristas que são mais ligados à defesa dos candidatos e até manifestam isso publicamente, daqueles candidatos que seriam beneficiados por essa medida, estão alertando para a forma acelerada como o Superior Tribunal de Justiça está tratando esse tema. Então, espero que vocês tenham entendido bem aqui o motivo, né, da nossa indignação e o perigo que nós estamos correndo se essa postura continuar sendo adotada. Quem tem que fazer a legislação, quem tem que elaborar uma lei é o Congresso Nacional. E lá nós podemos discutir, tem limites também para elaboração de lei. Existe uma coisa chamada cláusula pétrea, que você só pode ampliar o direito, jamais restringir esse direito. E isso está na nossa Constituição Federal, justamente para dar proteção
para alguns princípios. Dentre eles, os preceitos constitucionais protegidos pela cláusula pétrea, está a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação. Por mais absurda que possa ser uma ideia, por mais absurda que possa ser uma tese, ela tem de ter o direito de ser defendida por alguém. E há caminho, se essa pessoa exceder dos seus limites, em você buscar dano moral, dano material e buscar algum tipo de reparação. O que não dá é pra gente imaginar que vai ter um tribunal eleitoral no país capaz de apresentar a denúncia, fazer o julgamento, fazer a punição, sem que outras partes sejam envolvidas nesse processo.